Quase todo mundo conhece os súcubos, os demônios femininos que seduzem os homens e os dobram à sua vontade. Porém, poucas pessoas sabem sobre íncubos, os demônios masculinos que atacam as mulheres durante o sono. Os dois certamente compartilham algumas semelhanças. Os súcubos são os demônios femininos que atacam os homens. Em contrapartida, os íncubos são os demônios masculinos que atacam as mulheres, e ambos desejam criar o cambium, uma união profana entre demônios e humanos, independentemente de quem faz o que, e com quem. O resultado final são sempre os bebês demoníacos que são gerados dessa bizarra união. E é nesse vídeo que te conto tudo. Íncubos, os demônios masculinos que atacam as mulheres adormecidas. Mas avisando que esse vídeo não é apropriado para pessoas mais sensíveis, então já deixe seu super like, comente sua opinião, e por favor compartilhe esse vídeo, pois assim, vocês me ajudam por demais da conta. E agora bora lá! Íncubus é dito ser a forma masculina do demônio e acredita-se que agride as mulheres. O nome deste demônio vem do latim tardio, incubo, que significa pesadelo, que tem suas origens na palavra latina incubare, para deitar. Esta descrição é adequada ao que o íncubus faz com suas vítimas, ele se deita, ou esmaga sobre elas. Eles são supostamente muito difíceis de mandar embora depois de terem escolhido sua vítima. Os íncubos são muitas vezes homens incrivelmente bonitos, magros e atléticos, cultos e altamente inteligentes. Eles parecem conhecer uma infinidade de informações sobre temas de política, teologia de várias religiões e a demonologia da fé judaico-cristã. Mas a sua verdadeira forma consiste em uma criatura demoníaca grande e serpentina, com membros fantasmas esqueléticos que possuem qualidades de um pássaro, e suas barrigas são banhadas no sangue das vítimas. A origem dos íncubos. As origens do íncubus são desconhecidas, embora seja mais do que provável que tenham se originado de Lilith ou de uma de suas irmãs. Disse que os íncubos também eram conhecidos como Asmodai, que são considerados uma segunda horda de demônios que nasceram de Lilith, após o acasalamento com Asmodeus, que aliás tem um vídeo aqui no canal que fala de Asmodeus, e também dos sucumbos. Além disso, os Asmodai consistiam em íncubos e súcubos, os últimos dos quais eram uma espécie do Lilin, o primeiro e mais forte dos súcubos que surgiram quando Lilith acasalou com Samael. Uma das primeiras menções de um incubus vem da Mesopotâmia na lista de reis sumérios, onde o pai do herói Gilgamesh é listado como Lilu. Disse que Lilu perturba e seduz as mulheres durante o sono, enquanto Lilitu, um demônio feminino, aparece para os homens em seus sonhos eróticos. Dois outros demônios correspondentes também aparecem, Ada-Lili, que visita os homens à noite e gera filhos fantasmagóricos deles, e Idlu-Lili, que é conhecido como uma contraparte masculina de Ada-Lili, e visita as mulheres à noite e gera delas. Porém, mais na frente chegaremos nesse ponto. Diz-se que os íncubos são a causa das emissões noturnas. Por razões óbvias, a igreja é estritamente contra qualquer coisa que gire em torno da liberdade sexual. Na Idade Média, esse tipo de liberdade e expressão era semelhante ao desvio, e os infratores eram frequentemente punidos severamente. Para a igreja, o sexo era tanto sobre poder quanto sobre moralidade. Assim, o típico leigo devoto, acordar devido a uma emissão noturna era algo que era visto como mal, vergonhoso e provavelmente repugnante. O ato em si causou tanta culpa que as pessoas tiveram que inventar desculpas para o comportamento. Então, para eles, os demônios eram bodes expiatórios perfeitos. Os íncubos foram usados como uma explicação para crianças nascidas em circunstâncias desagradáveis. A Idade Média foi cruel com a maioria das pessoas que não eram nobres, ricas ou piedosas. O período também foi especialmente cruel para as mulheres em geral. Qualquer coisa que fosse sexualmente desviante era muitas vezes atribuída ao próprio diabo. As pessoas descobriram que era muito mais fácil colocar a culpa em um incubo do que permitir que a verdadeira razão para a gravidez ilegítima viesse à tona. No livro de Robert Mazello, Anjos Caídos e os Espíritos das Trevas, diz que ele observa que um certo bispo Silvanus, que agrediu uma freira, e em sua defesa afirmou que estava possuído por um incubo. Ele foi acreditado pelo próprio convento da freira, e não recebeu punição por suas ações. As explicações medievais para a paralisia do sono eram os demônios íncubos. A paralisia do sono é um fenômeno muito real. É um momento em que ao adormecer ou apenas ao acordar, uma pessoa é completamente incapaz de se mover. Muitas vezes é acompanhado por sentimentos de medo e paranoia, e às vezes, alucinações auditivas ou visuais também. Suas causas ainda são cientificamente desconhecidas, e não se sabe muito sobre isso. Na Idade Média, a paralisia do sono era comum, o suficiente para assustar seriamente as pessoas.
As pessoas que sofriam com isso acreditavam que eram vítimas de um ataque sobrenatural ou demoníaco, e muitos ficavam felizes em culpar íncubos e súcubos. O mago Merlin, da lenda arturiana, era supostamente um mestiço cambion. Merlin é comumente conhecido como o mago que realmente trouxe o rei Arthur ao mundo, disfarçando Uther Pendragon como seu amargo rival, o duque da Cornualha. Uther ficou então livre para engravidar Igraine, a duquesa da Cornualha. Assim que Igraine dá à luz Arthur, Merlin volta à cena e o leva embora para ser treinado para seu futuro como rei. Mas Arthur não é o único com um parentesco confuso. O próprio Merlin era filho de um íncubo e de uma mulher humana que mais tarde se comprometeu com um convento como freira. No mínimo, essa história de origem definitivamente explica sua sabedoria, vida útil incrivelmente longa e o domínio da magia. E Merlin não é o único cambion famoso na ficção. Caliban, de A Tempestade, que é uma peça teatral do dramaturgo inglês William Shakespeare, também é um cambion. Ele é o filho deformado e monstruoso da bruxa Sycorax e do diabo. Cambions também são uma raça demoníaca em Dungeons & Dragons, e seu maior membro é Graz-Zet, um dos lordes demoníacos mais poderosos do jogo. O Sucubus apareceu pela primeira vez no Épico de Gilgamesh. O conceito de íncubos e súcubos provavelmente existe desde o início da própria humanidade. Há algo realmente convincente sobre a ideia de um espírito ou entidade que quer fazer coisas maliciosas com você apenas pelo inferno. No entanto, a primeira vez que tais seres foram mencionados na ficção foi no poema épico, o Épico de Gilgamesh. O poema em si está escrito em 12 tábuas de pedra, nem todas intactas, e conta a história de Gilgamesh, um lendário rei-deus que governa Uruk, uma das primeiras cidades da história. No poema, o pai de Gilgamesh é Lugubanda, o terceiro rei de Uruk. Sua mãe é Ninsun, que, como seu marido, era um deus. Em algumas traduções do poema, no entanto, Lugubanda revelou ser também um Lilu. Lilu na antiga Mesopotâmia eram exatamente como suas encarnações posteriores. Eles usavam a procriação para criar híbridos meio humanos, meio demônios e roubar a energia de seus parceiros. Os íncubos são demônios violentos, que atacam mulheres adormecidas. Embora a ideia de um demônio sexual masculino venha de tempos pré-bíblicos, a palavra real íncubus surgiu pela primeira vez por volta do século 13 d.C. Ele evoluiu da palavra latina para pesadelo, incubo, que evoluiu de incubare, que significa deitar em cima. Seu uso se espalhou à medida que a igreja ganhou mais poder na segunda metade da Idade Média. Os íncubos, explicou a igreja, eram demônios sobrenaturais que atacavam as mulheres enquanto elas dormiam, ou pelo menos perto de adormecer. Eram feras feias e malformadas que usavam seus poderes para manter as mulheres que agrediam inconscientes, contidas ou até paralisadas. Cambion, o bebê demônio gerado da união profana de humanos e demônios. Cambion são em essência, a descendência entre um demônio e um humano. Um íncubo pode engravidar uma mulher humana para criar uma criança cambion, enquanto uma súcubo pode ser fecundada por um homem humano para conseguir a mesma coisa. Outra crença é que os súcubos extraem a semente de um homem, dão a um íncubo, que então engravida uma mulher com ela. Independentemente de quem faz o que com quem, o resultado final é sempre um bebê demônio. Diz a lenda que cambions são natimortos, eles não respiram ou têm corações batendo. Eles parecem predominantemente humanos nos primeiros 7 anos de suas vidas, após o que lentamente mostram seus traços mais demoníacos. Dizem que são sobrenaturalmente belos e carismáticos, e usam seus poderes para seduzir e controlar as pessoas. Eles também são eternamente maus. Íncubos e súcubos, o demônio metamorfo. Uma das crenças mais interessantes sobre os íncubos e súcubos é que eles são na verdade o mesmo demônio metamorfo. Embora a maioria acreditasse que os demônios estavam atacando homens e mulheres durante o sono, muitos também acreditavam que eles eram simultaneamente inférteis. A ideia é que o demônio primeiro se transforma em súcubo para extrair a semente de um homem. Ele então se transforma em um incubus para plantar sua semente contaminada em uma mulher. O resultado é seu verdadeiro objetivo, a criação do cambion. E é nesse vídeo que você vai me dizer o que achou dessa história. Íncubos, os demônios masculinos que atacam as mulheres adormecidas. Íncubos e súcubos, o demônio metamorfo. Deixarei aqui links do vídeo que citei nesse vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo do canal Estúdio de Histórias. Até mais.